Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de ciências da rede municipal, e hoje eu estou aqui com o Piragibe. Ele é o nosso amigo lá da escola do Cônego. E hoje a gente veio para fazer uma aula muito especial para o sexto ano sobre sistema esquelético. Bom, o sistema esquelético é dividido em dois, mas é uma divisão didática, tá, pessoal? A gente divide ele em esqueleto axial e esqueleto apendicular. No esqueleto axial, a gente tem os ossos do crânio e da face, as costelas, o externo e também a coluna vertebral, tá? No esqueleto apendicular, a gente vai ter a escápula, a escápula, a clavícula e também a gente vai ter os ossos dos membros superiores e inferiores, além da cintura pélvica, que são esses ossos aqui, tá bom? Bom, e qual que é a função do nosso sistema esquelético? Ele tem várias funções, tá? A gente vai falando um pouquinho delas. Bom, uma das funções dele, pessoal, é a sustentação. Pensa num prédio, numa casa, quando está sendo construído. A gente primeiro faz toda essa estrutura de sustentação para aguentar. Se a gente pensar, uma boneca de pano, por exemplo, se a gente colocar ela de pé, ela não vai parar de pé, ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque ela não tem essa estrutura que sustente ela, que firme ela, né? Se ela tivesse a estrutura interna, ela ficaria de pezinho, como a gente fica. Uma outra função também, pessoal, é a proteção. Proteção do quê? Dos órgãos vitais. Então, o crânio é responsável por proteger o encéfalo e o externo e as costelas é responsável por proteger o pulmão e o coração, que são, né, órgãos vitais. Bom, uma outra função, pessoal, que a gente tem também é, por favor, associada aos movimentos. Por quê? O sistema esquelético, ele forma um sistema de alavanca. Se ele não tivesse os ossos associados aos músculos, ele não conseguiria fazer esse movimento, nem andar ou virar, por exemplo. Então, se não fosse isso, a gente não conseguiria se movimentar. A gente ia cair mole igual uma boneca. Bom, e uma outra função dos nossos ossos também, que a gente não pensa muito, é em relação à reserva de sais minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. O cálcio, que a gente sempre ouve falar, enfim. Tem alguns alimentos, pessoal, que é muito importante porque são fontes muito ricas de cálcio. Por exemplo, a soja, em 100 gramas de soja, a gente consegue 277 miligramas de cálcio. O feijão branco, 240. Cereal matinal de milho, aquele que a gente adora tomar no café da manhã, então, ele tem 143 miligramas. Assim como as folhas verdes escuras, então é muito importante comer salada. O gergelim também tem, olha só, 825 miligramas em 100 gramas de gergelim. E o brócolis, que tem 86 miligramas. O que é o legal do brócolis, pessoal? O brócolis, quando a gente come ele, a gente consegue absorver cerca de 60% do cálcio dele. Já no leite de vaca, que é famoso por ter muito cálcio, a gente consegue absorver só 30%. Então, compensa muito mais comer um brócolis, né? E como fonte de fósforo, a gente tem também em 100 gramas de cada alimento, a gente vai ter a semente de abóbora torrada, tem 1.172 miligramas de fósforo, é muita coisa. Amêndoa, castanha do Pará, iogurte natural também e amendoim. Então, são fontes muito ricas de cálcio e fósforo para o nosso corpo. Uma outra função também, pessoal, é a seguinte. Nos ossos longos, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, eles têm uma função especial que eles têm a medula óssea. Tem dois tipos de medula, a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela tem esse nome porque ela é rica em adipócito, ou seja, células de gordura, tá? Essa medula óssea amarela, ela serve para preenchimento dos ossos. E a medula óssea vermelha, pessoal, ela produz as células do sangue. Elas renovam nossas células do sangue, que são as hemácias, que transportam principalmente oxigênio, os leucócitos, que fazem parte do nosso sistema imunológico, e as plaquetas, que auxiliam na coagulação. Sabe quando você faz aquele cortinho e daqui a pouco forma aquela casquinha? Então, graças às plaquetas que isso acontece, porque qualquer abertura é uma entrada para micro-organismo, né, pessoal? Lembra que a gente viu que existem bactérias em tudo quanto é lugar? Então, para que ela não entre na nossa pele, as plaquetas já correm e já tentam fechar aquilo coagulando, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre a classificação, os tipos de ossos. Existem alguns tipos de ossos, a gente vai falar de alguns hoje.
Bom, mas antes de falar deles, a gente tem que saber no que eles são classificados, como eles são classificados. Se a gente pensar na prancha, as pranchas são classificadas de acordo com a largura, o comprimento e a espessura. Então, a largura, o comprimento e a espessura. Ó, largura, comprimento e espessura, tá? E assim com os nossos ossos também, a gente classifica eles assim. Então, a gente tem, por exemplo, os ossos longos, onde o comprimento é maior que a largura e a espessura. O caso, aqui a gente tem, por exemplo, o húmero, o rádio, o una, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Esses são exemplos de ossos longos, que são dos membros superiores e membros inferiores. A gente tem também os ossos curtos, onde apresentam o comprimento e a largura e espessura quase iguais, que são o caso dos nossos ossos aqui do carpo e os nossos ossos aqui do tarso, que é aqui no pezinho, tá? E a gente tem também os ossos planos, onde a gente tem a espessura menor que a largura e o comprimento, que é o caso aqui dos ossos do quadril, a escápula, como eu mostrei aqui para vocês, a escápula, e também os ossos do crânio, tá, pessoal? E aqui da face. E a gente tem também, eu ia falar para vocês do crescimento, né? Como que funciona o nosso crescimento? Bom, as crianças, pessoal, elas apresentam nos ossos longos... eu esqueci de falar, nos ossos longos que tem as medulas. Lembra que eu falei da medula lá, que é uma das funções do nosso sistema esquelético? Então, ela apresenta só nos ossos longos, tá? Nos ossos longos também a gente tem, pessoal, o que a gente chama de fise, que é a cartilagem de crescimento. Ali na imagem, ó, dá pra ver. É num espacinho, assim, bem perto da extremidade do osso longo, em que ela é só uma cartilagem. E aí, conforme vai passando os anos e a criança vai crescendo, essa cartilagem ela vai se ossificando e aí você vai crescendo. É muito engraçado, dá para fazer um exame, né, de raio-x, onde você vê o quanto você ainda vai crescer, se tem ainda o que crescer. Eu lembro que quando eu fiz, o médico falou, não tenha muita esperança, você não vai crescer muito mais não, vai ficar por aí mesmo. Então, a gente tem essa cartilagem. Mas é só aí que a gente tem cartilagem? Não, né, pessoal? A gente tem na orelha, no nariz, em várias partes do corpo, inclusive nas regiões de articulação. Então, a gente tem aqui no ombro, aqui no cotovelo, aqui no punho, tem aqui no quadril, porque é uma região de articulação também, onde encontra o fêmur. A gente tem aqui no joelho e também aqui no finalzinho do pé, aqui no calcanhar, tá? Uma curiosidade, pessoal, muito assim legal, é que o ser humano, o adulto, ele tem 206 ossos. E um bebê tem 305. Por que isso acontece? Porque quando é um bebezinho, como eu falei, tem muita parte de cartilagenzinha e é um pouco fragmentado ainda os ossos dele. Para facilitar na hora do parto, né? Porque vai sair pelo canal vaginal. E também para proporcionar o crescimento, para propiciar que ele cresça bastante, né? Porque de um bebezinho para ficar adulto, eu não cresci muito, né? Mas tem gente que cresce mais. Enfim, pessoal, é por isso que os bebês têm muito mais ossos do que o adulto. Porque no adulto ele já unifica e aí a gente conta como um só. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, Piragibe.